Gênesis 1:26, você vai perceber que Deus fala para a criação de maneira a falar em conjuntos, seres viventes, marítimos, aéreos e tal, as suas espécies, né? Ele fala sobre espécies. Quando ele fala para o homem, ele não fala de espécie, ele fala de ser isolado, ele fala especificamente do homem, de nós como pessoas. E aí, talvez seja porque tenha alguma importância, algum valor maior dentro dessa construção da sua criação. E talvez isso seja porque ele nos auxilia nessa dominação de todo o espaço. Então, esse aqui é um grupo específico, talvez ele tenha um certo poder. Você vai perceber também que ele fala que nós não iremos dominar os animais selvagens. E aí a gente fala sobre agilidade e força novamente. Nós usamos nossa inteligência para prendê-los, isolando eles do grupo, e quando a gente isola do grupo fica mais fraco, é igual a um termo que a gente usa na igreja, de brasa longe da fogueira, ela vai se apagando com o tempo, né? Enfim, não é só na igreja, também no São João isso acontece. E aí quando a gente vê isso, quando a gente olha para isso, a gente vê, poxa, o que é que a gente faz hoje? A gente isola eles do grupo, deixa eles mais fracos, né? Triste, enfim, deprimido e tal, tira ele do ambiente deles, ou seja, o cara fica preso numa jaula, então, teoricamente, o cara vai perder totalmente a empolgação de viver. E o que a gente faz? A gente vende. Então, a gente não domina os animais selvagens, a gente domina animais domésticos, e a gente tem vários animais domésticos, e fica até achando estranho algumas pessoas criarem galinha, criar porco como enfim, uma amizade lá, né? Como se fosse um cachorro. Acho que o cachorro tem uma capacidade diferente aí na sua elaboração, quando ele foi criado. Mas é outra história. Essa dominação dos animais, ela era mais considerada antes do que agora. Antigamente a gente tinha mais relação com os animais, estávamos mais próximos, né? Com um número maior de animais próximos da gente. E talvez isso tenha alguma contribuição no nosso crescimento, em quem a gente é. Talvez a gente fosse pessoas melhores antigamente, quando tinha uma relação maior e melhor com os animais, né? Parece que no início não era pra gente comer os animais, não era pra ninguém comer ninguém, era pra todo mundo comer as árvores e as plantas. Mas as coisas mudaram, né? Mudamos a constituição do homem. Nós homens mudamos isso quando a gente requereu essa responsabilidade, né? Esse direito. E aí a gente começou a ter algumas atitudes, né? Eu sei que hoje carne é uma coisa muito gostosa. Não sei se antigamente, quando a gente era para comer mato apenas, também tinha o mesmo sabor. Mas, enfim, carne é gostosa. Aí hoje a gente está muito mais ligado a negócios, né? Ao digital, mais ligado a lucro. Então nosso olhar mudou um pouco. Então a gente tem menos relações com os animais, né? Algumas pessoas, enfim, tem uma paixão. Parece que algumas pessoas têm uma paixão muito grande. E parece que naturalmente isso é para compensar a falta de paixão que algumas pessoas têm, mas isso aí já é uma alteração no nossa caminhada, né? Na nossa evolução, que a gente não precisa pensar nisso aqui agora. E aí ele fala sobre a semelhança, e essa semelhança não se trata de parecer fisionomicamente com ele. Não é, poxa, eu pareço com ele porque meus olhos são claros, eu pareço com ele porque eu sou moreno, enfim, eu pareço com ele por essas questões. Talvez seja um parecer de comportamento. Ou seja, no início o homem era semelhante a Deus, ou seja, o homem se comportava como Deus. Não que fôssemos deuses, mas nos comportávamos como Deus se comportava. Então, da mesma maneira que Deus, vamos pensar assim, chegava no lugar, sentava e, enfim, era cortês, era educado e tal, o homem também era do mesmo jeito. E aí só que o homem não sabia lidar com isso, e aí quando ele solicita, né, comendo aquela fruta, solicita a possibilidade de ser como Deus, que foi iludido por Satanás, na verdade, a gente vai falar sobre esse tema depois, ele não sabe lidar com isso. Então, não saber lidar com isso, a gente estraga o negócio. E aí esse comportamento Deus é termos uma certa autoridade. Então, ele faz o homem semelhante a ele, e ele já disse que nós iríamos dominar tudo, né, dominar os animais domésticos, ter poder tanto na terra como no ar. Então a gente já falou sobre isso, usando nossa capacidade criativa. E aí ele falou isso pra gente, sendo que o que acontece é que a gente não sabe lidar com isso, e a gente pediu esse direito, a gente roubou esse direito, na verdade. Quando a gente rouba isso, a gente não sabe lidar com isso, e o problema começa a surgir a partir daí. Nós começamos agora a querer dominar o outro. Nós dominamos tudo e queremos agora dominar o outro, e pô, essa não é a parada, essa não é a vibe que Deus criou pra gente. Então por isso que a gente começa a perceber que várias coisas vão dando errado, várias relações que a gente tem, várias situações na vida da gente começam a dar errado. E aí o que tá? Essa dominação, se liga nisso aí pra você pensar de forma... Depois você vai relaxar e vai dar uma pensada sobre isso. Essa relação de dominação que a gente tem, talvez seja a mesma relação de dominação do semelhante que Satanás tinha, que Lúcifer tinha nesse enredo onde ele estava com Deus.
e aí ele quer ser igual a Deus, junta uma galera, aquele negócio todo, faz um montife, faz uma gangue dele, você já sabe a história aí. E aí ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer dominar o semelhante. Ele era semelhante a Deus, ele queria dominar Deus. Então, ele se fez Lúcifer, ele se fez Satanás, diabo, capeta, capiroto. Ele se faz isso quando ele começa a querer dominar o semelhante dele. E aí, eu acho que você já deve ter entendido o que eu quis dizer. Então, esse processo de querer dominar o outro, que até algumas igrejas fazem isso, se eu quero dominar o outro, a liberdade do outro, o direito do outro, a escolha do outro, como o outro se comporta, eu vou começar a me fazer semelhante ao capiroto. Então, talvez seja esse um dos maiores problemas. Então se ligue nisso e leve isso aí para sua casa, para sua igreja, para o seu grupo de convivência, de discussão, debata isso, discorde do que eu estou falando, mas converse sobre isso para você maturar mais coisas na sua cabeça. Toda vez que queremos dominar o outro, nos fazemos semelhante a Satanás e perdemos a semelhança com Deus. Toda vez que queremos dominar o semelhante a gente, nos fazemos semelhante a Satanás e ficamos cada vez mais distante da semelhança de Deus.